A palavra hoje é a visão da noiva, a carta do noivo, né? E eu quero entrar aqui, que nós estamos em Apocalipse, capítulo 2, do 8 em diante, do 8 ao 11. Pastora, o que a senhora aprendeu com esta igreja? Se eu pudesse perguntar para cada um de vocês agora, escrevam aí para mim, vai, digita aí, por favor. O que ficou em você da igreja de Esmirna? Se alguém quiser escrever, pode deixar aí para nós. Vai nos abençoar muito. Da igreja que se chamava, hoje, essa igreja, gente, essa cidade, ela existe até hoje. Verdade? Sim. Ela foi reconstruída sobre as ruínas da antiga Esmirna. Hoje chama-se Izmir. É uma cidade que fica na Turquia, né? Antiga Ásia Menor. E é uma cidade lindíssima, Ronaldo, Ângela. É uma cidade belíssima, Esmirna, para quem não sabe, tá, gente? Diz que é uma cidade rara. Diz que tem um lugar assim lá, que as pessoas sobem assim, e elas veem a igreja lá de baixo. E aí, quando eu li isso, eu aprendi isso, me veio algo no espírito. Por que a igreja de Esmirna, Patrícia, por que ela passou o que ela passou e ela venceu? Porque ela não estava embaixo. Ela não estava, Maria Salete, Paula, ela não estava na terra. Ela estava onde, pastor? Ela estava assentada nas regiões celestiais. Uma hora, procura ir para um lugar bem alto. Aqui, por exemplo, nós temos o Mirante Santo Antônio, nós temos o Mirante do Camaroeiro. Então, quando a gente pode, não é tão fácil chegar lá. Mas, é porque eu não dirijo, né? Não tenho carro. Então, eu dependo de outras pessoas para isso. Mas, quando eu pude subir lá algumas vezes, você vê a cidade lá de cima, toda ela. Você vê o mar lá de cima. Tudo lá de cima, presta bem atenção no que eu vou te falar, fica tão pequenininho quando você enxerga de cima. Então, a igreja de Esmirna, né, Mar, ela enxergava a presença, o amor de Deus, o poder de Deus. Então, eles estavam assentados nas regiões celestiais. Então, quer dizer, aqueles problemas que pareciam grandes, eles enfrentaram com uma fé tremenda e eles chegaram a enfrentar a morte, gente. Foi a igreja mais perseguida daquela época. E eles enfrentaram a morte por amor a Jesus e não lhes foi impossível. Por quê, pastor? Porque eles já estavam em Cristo. Eles já estavam com Cristo. Eles já estavam assentados com Cristo nas regiões celestiais. Entenderam a diferença agora? Pastor, como que eu chego a esse nível? Talvez você me pergunte. Você só pode conhecer uma pessoa quando você se aproxima dela, quando você gasta tempo com ela. Então a palavra hoje é essa: se aproxime de Jesus, gaste tempo com Ele, gaste tempo na presença dEle, na oração, na palavra, na adoração, na contemplação, na obediência, na perseverança. Viu, Esmirna? Outra coisa que eu entendi desta igreja, que eles tinham certeza da presença de Deus com eles. Quando você tem a certeza da presença do Senhor com você, de que Ele está com você, de que Ele não te deixa, você fica forte, você fica com mais fé, a tua fé é fortalecida, né? E aí vem um renovo para a sua vida. Essa igreja, gente, ela tinha certeza da presença de Deus. E essa igreja, ela ficou pobre porque ela foi muito perseguida. Então tudo que eles vendiam, os judeus não compravam deles. Mas resultado,
E ainda os perseguiu, né? Mas resultado, Jesus falou assim para eles: vocês são ricos. Por quê? Porque a presença do Senhor os fez rico. Deus ensina uma coisa muito importante, gente: que o muito sem Deus é pobreza. E que o pouco com Deus é riqueza. Por isso que é muito importante buscar primeiramente o que, pastora? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas, lhes serão acrescentadas. Entende, Janaína, Márcia, Daniela, Adriano? Então, coloca Deus em primeiro lugar, na tua vida e eu na minha, filho amado, filha amada. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, ele já amanhece o dia na presença. Ele já amanhece louvando, adorando, glorificando, gente, agradecendo. Não se começa um dia pedindo, dá. Se começa um dia como, pastora? Agradecendo. Você está vivo. Você pode respirar. Teu coração está batendo. Temos mais um dia de milagres. Mais um dia que o amado permitiu para nós. Essa igreja, ela me ensina uma outra coisa importante. Se você é de igreja de Jesus verdadeiro, você é perseguido. Você é insultado. Você é machucado. Só que o que Jesus diz para essa igreja? Nada temas. Você não pode ficar nesse patamar. Como assim, pastor? Não fique no patamar do insulto. De um fala contra você, você retruca. Um te bate, outro você bate. Um briga com você, ou você briga. Um responde, você responde. Porque nós somos iguais ao mundo. Então, o que Deus ensina para essa igreja? Não responda. Não responda. Olha para mim. Permaneçam em mim. Faz a minha vontade. Porque a verdadeira igreja, gente, presta atenção nisso. Ela não faz a vontade da sua carne. Ela faz a vontade do Senhor. Ela faz a vontade de Deus. Ela faz a vontade de Jesus. Ela faz a vontade da palavra. Hoje eu tô falando como noiva, eu e você. A visão da noiva com respeito à carta do noivo, Jesus. Não é? Em nome de Jesus. E outra coisa, Jesus chega e avisa, ó, vocês vão ser lançados na prisão. Essa igreja passou por 10 anos, por 10 etapas de sofrimento extremo. E depois de muito torturado, eles eram colocados, amarrados nas conchas, em cima das conchas do mar. Vocês sabem que ela corta. E as feras vinham e comiam eles ainda vivos. Gente, essa igreja passou por coisas terríveis. Torturados, enterrados vivos, deixando só a cabeça para fora e os animais vindo e comendo eles. Pastora, mas eles tiveram fé para se entregar dessa maneira? Sim, sim. A verdadeira igreja, sim. Pode ter havido aqueles que voltaram para trás, que recuaram, que tiveram medo, que negaram. Isso existe em todo lugar, gente. Bons e ruins, santos e profanos, isso existe em todo lugar. Mas a maioria, essa igreja foi muito fiel. No mínimo 5 milhões de pessoas morreram por amor a Cristo. Meu Deus, pastora. Sim, sim, sim. E qual foi a palavra do Senhor, de Jesus para eles? Parem com tudo? Se desanimem? Voltem? Retrocedam? Não perseverem? Não, a palavra de Jesus para eles foi esse: ser fiel até a morte. Se é meu, você vai até a morte. Porque eu fui até a morte. Nós temos que ir até a morte por Jesus. Não é pelo ser humano. Por Jesus. Pela sua causa. Pela nossa salvação. Pela nossa santificação. Pelo céu, pela vida eterna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é a coroa da vida, pastora? É a maior recompensa que alguém pode ter, viver eternamente com Cristo. Porque o homem, gente, o ser humano, ele vai viver ou eternamente com Satanás e seus anjos,
ou com Deus e com Cristo e com os santos. Essa escolha está na minha mão, está na tua. Eu tenho muita fé que todos nós já escolhemos hoje passar a eternidade com Ele. Termos vida eterna, não é verdade? Com Ele, em Cristo Jesus nosso Senhor. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por que o dano da segunda morte? Porque quando você morre na primeira vez, vamos supor, é como a pastora Ludmila Feber. Ela foi embora hoje, certo? Mas se ela não partisse salva, ela morreria agora e ela teria uma outra segunda morte. Ela iria para o lago de fogo. Mas ela escolheu Jesus. Então ela partiu salva. Ela vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que eu e você não podemos ter medo da morte. Medo da morte, pânico da morte, desespero pela morte, doença porque alguém morreu, trauma porque alguém morreu, depressão porque alguém morreu. Existe uma despreparação em mim e em você. Por quê, pastor? Sabe o que a Bíblia diz? Que o céu fica muito feliz quando um justo entra lá. Só está dizendo que a terra chora e o céu faz festa. Vocês estão me entendendo, meus amores? Que a visão de Deus, ela é diferente da nossa. Mas, pastor, eu quero ter a visão de Deus. Como que eu faço? Saia da alma. Saia do intelecto. Saia do ego. Vamos conhecer a palavra. Vai, gente, vai subindo corações aí. E vamos conhecer, a partir do momento, presta muita atenção no que eu vou falar aqui, Persila, que a gente conhece Deus, que a gente conhece Jesus, que a gente conhece bem a palavra, a gente passa a aceitar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Verdade, pastora Solange, verdade. Por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, meus amores. A gente não pode permanecer do mesmo jeito, né? Foi aquilo que eu falei, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu morro assim. Não faz isso não. Lago de fogo não foi preparado para você, nem para mim, mas para o diabo e seus anjos, né? E a gente não vai para lá, não. Então eu estou falando de uma igreja, gente, de uma igreja guerreira, de uma igreja perseverante, de uma igreja que o significado dela é mirra. Mirra era um dos preparativos do sepultamento daquela época, do embalsamento. Quando você é esmirna, quando você é mirra, você tem que estar preparada para morrer. Mas com Cristo, entendeu, Nininha? Você fica tranquila. Com Cristo você não fica na morte. Você faz parte. Você já nasceu para a morte, mas também para o quê? A ressurreição em Cristo Jesus nosso Senhor. Mirra é morte, mirra é ressurreição, mirra é renovo, mirra é cura, mirra é libertação. Deus está dizendo esta noite, não sei, ou para todos nós aqui, né? Que o nosso eu precisa morrer. Tudo que eu quero eu faço à vontade. Às vezes na casa do Senhor eu sou um, fora eu sou outro. Diante da minha família eu sou um, mas quando ninguém me vê eu sou outro, outra. A gente precisa morrer. Pergunte para o agricultor, quando um grão chega à terra, quando a semente chega à terra, ela tem que morrer. Mas se ela morrer, guarde o que eu vou te dizer. Foi por ela ter morrido que você teve hoje os frutos que você tem na sua mesa. Por isso que é um perigo comer toda a semente. Nós não podemos comer a semente.
aquilo que precisa ser semeado. Vocês estão entendendo? E essa foi uma igreja guerreira, que deu a sua vida, que enfrentou feras. Você sabe o que é colocar você numa arena e colocar um leão, leões e ursos trazidos da África, da Índia, e dizer, vamos lá, e agora? Vamos ver quem vai vencer. E o que eles respondiam, pastor? Se Jesus quiser se Jesus quiser poder para me proteger, poder para me dar vitória, ele tem. Mas se ele quiser, ele é Deus. E se ele não quiser, ele também é Deus. Gente, essa história de dizer que Deus, ele é Deus, só quando ele dá tudo o que eu quero e faz tudo o que eu quero, para mim é uma tremenda de uma mentira. Eu vou crescer uma criança, vai nascer uma criança egocêntrica, que Deus, a gente não permite que Deus tire isso, que a criança tem que ser trabalhada, para que isso não vire egoísmo. Vocês estão me entendendo, não? Aí vira a igreja do Dadá. O que é a igreja do Dadá, pastor? É a igreja que não ora, mas fala assim, ora para mim. É a igreja que não paga o preço, mas diz, levanta de madrugada, faz uma campanha de oração por mim. Vocês estão me entendendo? Forte, pastora. Forte, filhos. Se a gente for falar mesmo, é muito forte, meus amores. Mas a igreja de Esmirna, eu quero crer que ela é como nós, né? Que já anda pelas próprias pernas. Que já ora, que já louva, que já adora, que já busca, que já oferta, que já sacrifica, que ouve a vontade de Deus. Alguém falou assim para mim, ai, pastor Solange, a senhora falou que a gente tem que ouvir a voz de Deus, mas eu não estou ouvindo nada. Mas se você não quiser, ele não vai falar. Se você não permitir, ele não vai falar. Se você não buscar, ele não vai falar, filho. Entenderam? Ai, pastor Solange, mas eu não consigo orar. Pé. Vai orando, até orar mais. Vai orando, até gostar de orar. O que a senhora quer dizer com isso? Tem um inferno preparado. E tem um céu preparado. Mas nós temos que escolher o Senhor de nossas vidas hoje. E nos entregarmos a Ele. E eu vou falar mais uma coisa para alguém que está nessa live que Deus está mandando eu falar. Que eu não sei quem é. De verdade não sei. O inimigo só vai te deixar quando ele tiver a certeza de que Jesus é o Senhor de tua vida, que você anda com Ele, teme a Ele e obedece a Ele. Senão, meus amores, Ele não nos deixa. E Deus está mandando eu falar para alguém muito especial, muito bonito aí, que o inimigo trabalha em cima das nossas brechas. Para de abrir porta para Ele. Para de dar brecha. Entendeu, meus amores? Ele não merece isso, não. Mas escancara o coração para Deus hoje. Tá bom? Tá? Meus amores, eu quero terminar essa palavra falando de alguém chamado Policarpo. Policarpo, o significado do nome dele, eu estava procurando agora há pouco. Policarpo quer dizer de muitos frutos. Aquele que produz muitos frutos. Olha para vocês verem, coisa mais extraordinária, gente. Estuda o significado do seu nome. Vai te ajudar muito, tá? Policarpo, de muitos frutos, aquele que produz muitos frutos. Ele foi discípulo de João, estudou com ele, aprendeu dele. Ele foi bispo em Esmirna, ele foi administrador, ele ensinou pessoas, ele preparou pastores. Policarpo, pastora? É. Policarpo conheceu os apóstolos. Policarpo conheceu João, acho que com uns 17 anos, bem novinho. Então, Policarpo tem história. Teve história, né? Desculpa, gente. Teve história, Vitória, Nininha. Teve raiz, Edila. Qual é o grande problema, pastora?
O problema é quando a gente se fixa na raiz que o outro tem, na vida que o outro tem com Deus, na oração dele, no conhecimento dele. Mas e o seu? Deus está dizendo para você hoje, ó, eu quero que você tenha raiz. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você me ouça. Eu quero ter intimidade com você. É muito bom alguém orar por você. Mas sabe quando é que você fica bom? É quando você fala e Deus te ouve. É quando você vai para o monte e Deus te atende. É quando você vai para o altar do seu quarto e Deus te responde. Guarde uma coisa que eu vou te dizer. As pessoas nos ajudarem, isso é por um tempo determinado. Mas Deus vai exigir isso de mim e de você. Que a gente ande pelas próprias pernas na presença de Deus, meus amores. Entendeu, Cleide? Beijo, filha. Então ele foi bispo em Esmirna, a igreja mais perseguida. E aí, gente, presta atenção, depois que mataram muitos, porque, segundo os estudiosos, tá, gente, eu não tenho certeza de tudo, mas eu li várias fontes, e aquelas que se repetiram é que eu trouxe para vocês, tá? Segundo algumas fontes de estudo, ele não quis fugir de Esmirna, Policarpo, mas aí a igreja falou para ele assim, não morre não se entrega não. E aí eles esconderam o bispo Policarpo, pastor Ronaldo, Cleide, eles esconderam ele. Por 2 vezes, eu acho que no mínimo. E aí o levaram para uma fazenda. E aí quando os imperadores romanos descobriam que ele estava numa fazenda, levaram ele para uma casa. E aí ele estava numa casa e ele estava deitado assim no chão orando. E essa casa ela tinha uma passagem que passava para outra casa. E aí tentaram descobrir na primeira casa para onde ele foi. Como não disseram, começaram a torturar um dos criados. Eles torturavam gente. Ali era morte na certa. E aí a pessoa diz, não, o bispo Policarpo está em tal lugar. E eles foram lá, ele estava deitado assim, orando. E aí ele podia fugir, podia se esconder em outro lugar. Mas ele não fez isso. Por quê, pastor Solange? Porque dias antes, eu não sei se ele sonhou ou acho que foi uma visão. Ele viu o travesseiro dele pegando fogo. O travesseiro dele era consumido por fogo, mano. E aí ele pegou e falou para os irmãos, Deus quer que eu me entregue. Eu vou morrer desta forma, no fogo. E aí, resultado, quando eles chegam lá, ele desce de cima. Diz que o bispo Policarpo, assim como o apóstolo João, diz que era de uma gentileza, gente, de um amor, vocês não têm noção. Diz que ele cumprimenta os algozes, aqueles que vieram para prendê-lo. Diz que ele cumprimenta eles, que eles ficam assim olhando para ele. Diz que o rosto de Policarpo brilhava. Diz que era uma presença de Deus na vida dele sobrenatural. Aí diz que ele os cumprimentou, mandou servir um jantar para eles, muita coisa. Diz que eles comeram o jantar. E aí diz que ele pegou e falou assim para eles, vocês me permitem? Aí diz que eles disseram assim, nossa, a gente está até arrependido de vir aqui, mas a gente cumpre ordens. Ele falou, não, vocês vão cumprir as ordens que lhes foram dadas. E aí diz que ele pediu 1 hora para eles, vocês me permitem orar 1 hora? E aí eles começaram a orar. Diz que aí ele começou a orar, diz que ele orou por 1 hora. Diz que muitos que estavam ali, gente, presta atenção nisso, só na oração dele, se converteram a Cristo. E aí depois disso eles pegaram o Policarpo e o levaram. E aí colocaram ele num asno,
no animal, e aí disseram assim para ele, olha, renega Jesus. Escutem isso, escutem. Olha, traia Jesus, negue Jesus, que a sua vida vai estar salva. É só você dizer isso, fora os ateus. Por que ateus, pastora? Porque os cristãos naquele momento eram chamados de ateus, porque eles não adoravam os imperadores de Roma, eles não criam nos deuses de Roma. E quem eram os deuses de Roma, pastora? Aquele Deus que você podia assim, ó, olhar, tocar, apalpar, carregar, deu para entender? Não. Venerar? Então eles veneravam os imperadores, eles veneravam os seus deuses. Então os cristãos naquela época, para eles, eram chamados de ateus. Ateus, é. E aí ele pegou e falou para ele, olha, renega Jesus, jure por César, jure por César e grite no estádio, fora os ateus, você vai estar salvo. Renega Jesus. E ele não respondeu nada. Conforme eles insistiam com ele, ele pegou e falou assim, não vou. Aí eles ficaram nervosos, irados, olha como o inimigo é, né? E aí eles, não sei se empurraram ele machucou, tadinho, a canela dele, a perna dele, mas mesmo assim, ele andou rápido, olha o que é um homem de Deus, né? Ele andou rápido, destemido, com aquela mesma tranquilidade. E aí, gente, ele entra na arena. Ele entra na arena. Lá estava uma multidão que entregou ele. Tanto os pagãos naquela época, como os judeus. E aí, ele pede, eles olham para ele e dizem assim, Bispo Policarpo, jure por César. Jure que você vai adorar agora, você vai adorar os imperadores romanos, você vai adorar César, você vai adorar os deuses de Roma. Diga isso, fora os ateus, que eram os cristãos. Renegue Jesus, bispo. E ele fala exatamente isso. Foi por isso que eu mandei aquela frase no pensamento do dia para vocês. Agora vocês vão entender. E ele disse assim, olha, por 86 anos, eu servi e sirvo a Cristo, meu Senhor, que nunca me fez mal. Que nunca me fez mal algum. Nossa, forte, né? Como poderia eu maldizer o rei que me salvou? O meu rei Jesus. Ele falou isso diante das autoridades e de um estádio lotado. Eu conheço Jesus, eu sirvo a Jesus há 86 anos. Eu sirvo a Cristo, meu Senhor, que nunca me fez mal algum. É para eu e você refletirmos hoje. Ele nunca te fez mal. Muitas vezes, eu e você briga e chora por um ex-marido, por um namorado, por um flerte. Já vi gente chorando por amantes. Já vi gente chorando por um vício, por um pecado. Já vi gente dizendo, eu dou a vida por você. Quantas vidas eu tivesse, até poesia, né? Tantas vidas eu te daria. E por Jesus nós nunca demos, né? Essa igreja o amou de tal maneira que deu a sua vida para não negá-lo. Entenderam?
que quando ele entrou, segundo os estudos, né? Diz que quando ele entrou na arena, ouviu-se uma voz bem forte, que disse assim: "Sê forte, Policarpo, e porta-te como um homem." Pastor, que voz é essa? Uma voz do céu. "Sê forte, Policarpo, e porta-te como um homem." O céu falou para ele: "Sê forte, sê corajoso, sê perseverante, e porta-te como um homem." Se eu puder te falar algo com amor hoje, filho e filha, sê forte, igreja de Jesus, nessas últimas horas. Diante de uma influenza, de uma pandemia, diante de mais o que eu não sei, que possa nos aparecer, diante da falta de dinheiro, diante da enfermidade, diante das desilusões, das lutas, sê forte. E porta-te como um homem de Deus. Porta-te como uma mulher de Deus, que conhece a Deus, que anda com Deus. E eles disseram para ele: "Sua última chance, Policarpo. Grite! Abaixo os ateus!" E ele gritou em alta voz: "Morram os ateus." Que os ateus eram aqueles que serviam a Cristo, lembra? Eles eram ateus para os romanos. "Fora os ateus!" Ele disse: "Morram os ateus." As autoridades olharam para ele e disse: "Tem um fogo te esperando." Ele falou: "Esse seu fogo acende logo, mas logo apaga. Você devia temer mais o segundo fogo." Entendeu? O fogo do lago de fogo. Aquele que diz a palavra que o fogo não apaga e o bicho não morre. O que Policarpo disse àquelas autoridades, pastor? Esse fogo aqui você vai acender, mas o meu espírito ele não vai queimar. Mas a minha alma não vai se perder nele. E foi um ouro passado pelo fogo. Eu não sei assim a mistura certa, porque às vezes eu me confundo aqui. Se alguém souber aí, me ajuda. Naquela época, como é que purificava o ouro? Eles pegavam um vaso de barro, porque ele aquece muito, tá, gente? Se o ouro chega a derreter nele quando ele aquece o máximo. Pegava um vaso de barro e colocava o ouro ali, colocava, me parece que é chumbo e cobre. Chumbo e cobre, Lilian. E colocava o chumbo, o cobre e o ouro. E aquilo aquecia no fogo. E aí toda a impureza do ouro, ela passava para o chumbo e o cobre, que quer dizer escória. E aí aquele ouro, gente, ele era de um quilate maior, ele valia muito, 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 muito. Se você quer ser de baixo quilate, você vai sempre fugir das lutas, dos problemas, dos desaforos dessa vida. Mas quando você é de alto quilate, guarde isso que eu vou te dizer. Com Cristo você vai enfrentar todas as fornalhas da vida e sair mais que vencedor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí diz que colocaram ele, diz que ele ficou assim no meio. E os judeus, né, os falsos, aqueles que naquele momento, né,
ele e o povo os demais que não criam em Jesus, o povo da cidade, cada um foi trazendo uma madeira. E acenderam as madeiras, porque eles queriam chamar as feras. Mas aí eles mudaram de atitude e disseram, não vai ter fera para te pegar, Policarpo. Vai ser fogo. Lembra da visão do travesseiro que ele teve? Se cumpriu. E aí colocaram ele no meio assim, e jogaram as madeiras, e jogaram fogo, para ir tudo nele. Ele tinha uma presença de Deus, presta atenção nisso, ouça essa palavra depois. Ele tinha uma presença de Deus tão grande, ele tinha uma unção tão grande, que quando acenderam, tipo essa pira, não sei como chamar isso, essa fogueira, ela formou uma vela. Ela formou uma vela. Então, como é que ele ficou ali dentro, pastora? É como um pão que é assado. Você já viu um pão que é assado, né? Ela não conseguia queimar ele. Ela assava. Tanta presença de Deus que ele tinha. Quando eles viram que não conseguia, há quem diga que eles ajudaram nele. E aí jogaram fogo no resto. Porque a igreja, eles quiseram o corpo dele, para sepultar ele com dignidade, para adorar a Deus pela vida dele, né? E aí eles disseram, não, vocês não vão levar o corpo dele, não, porque senão vocês vão adorá-lo. Vocês vão dizer que ele é maior que os deuses de Roma. Não. E aí eles jogaram fogo. Mas o que sobrou, né? Os ossinhos dele, o que sobrou dele, eu não sei se você sabe, mas em Esmirna, até hoje, tem uma capela. Aliás, desculpa, foi com João isso aí. Não. E aí eles pegaram os ossinhos dele, o que sobrou dele. E a igreja adorou a Deus pela coragem, pelo testemunho, pela vida dele. Quando eles acharam que a igreja ia morrer, eles acharam que a igreja ia morrer com João, ela ficou maior. Eles acharam que a igreja ia morrer com Policarpo, bispo Policarpo, ela ficou mais forte ainda. Entenderam? Quando você é de Deus, seja qual for o desafio que você passar nessa vida, você fica mais forte ainda. Você vai poder curar muitos, libertar muitos, ajudar muitos, ser instrumento de Deus na vida de muitos. Pastor, eu não entendo por que eu estou passando tudo isso. Primeiro, presta atenção, porque tem áreas na minha vida e na tua que Deus precisa trabalhar. Deixa Ele trabalhar na minha vida e na tua. Filha, não tenha medo, não temas. Porque você precisa ficar melhor. E você precisa ajudar outros. Tudo tem um para quê na vida da gente. A gente não entende agora. Porque a gente está na emoção, a gente está emotivo, a gente é imaturo às vezes, né? Mas amanhã, mais tarde, pode ter amanhã cedo, você vai entender que Deus tem muitos propósitos, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tudo Deus tem um propósito na minha vida e na tua, tá bom? Você é Esmirna, você é Mirra. Essa igreja foi amassada, triturada, mas exalou o mais belo perfume. O perfume da morte, o perfume de seguir a Jesus, o perfume de dar a sua vida. Quando eu falo de Éfeso e de Esmirna, eu falo de Nero, eu falo de Domiciano, eu falo de Vespasiano, Diocleciano, e tudo que é ano que você imaginar. Mas é uma igreja que não se entregou. Uma igreja que foi fiel. Apesar de todas as circunstâncias.
E para terminar, o que chama a atenção da senhora como noiva quando a senhora leu esta carta? É que cumpramos o que Deus já escreveu para nós. Não termine os seus dias, que não pare o meu e o teu coração, até você descobrir quem Ele é, quem você é e o que Ele tem para mim, para você ainda nessa terra. Quais são os propósitos dEle? E acabou. Entendeu? E cumpramos a sua boa, perfeita, santa vontade. E entendermos mais uma coisa, que Ele nos conhece. Ele me conhece, Ele te conhece. Tá bom?